Muito bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem vivido uma vida de frustração? Uma vida sem sentido? Este programa vai lhe ajudar muito. Sou o apóstolo Miguel Anjo, da Igreja Cristo Vive, do Rio de Janeiro. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para ser bênção para a sua vida. Eu recebi aqui no meu telefone celular uma mensagem de uma pessoa me dizendo: a minha vida está sem sentido. Às vezes eu penso em morrer. E claro que se Deus permitiu que eu ouvisse e lesse a respeito de uma situação desesperadora, é importante que eu venha agora a público, porque não há dúvidas algumas, não temos dúvidas nenhumas, que muita gente que Deus vai colocar, ou colocou já, diante desse televisor, dessa rádio, dessas mídias sociais, estão exatamente dizendo a mesma coisa. A minha vida está sem sentido. Tenho vivido de frustração em frustração. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é, humanamente, qual é o sentido da vida de um ser humano? Vamos pensar, a pessoa nasce, bebê, adolescente, homem ou mulher madura, casamento, filhos, chega àquele platô dos 45 aos 65 e depois a serenidade, depois entra, chegando aos 85, 65 aos 85, entra numa decrepitude. E há pessoas que simplesmente passam. Simplesmente passam. E a pergunta é, qual é o sentido da vida? Nascer, amadurecer, casar, ter filhos, trabalhar e morrer? Esse é o sentido da vida? Se você pensar de forma humana, com raciocínio humano, você vai dizer, então a vida não tem nenhum sentido. Humanamente falando. Mas nós entendemos que apesar da vida do ser humano não ter sentido em termos carnais, nós podemos então dar sentido à vida. E quem ensinou isto foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse isto: você está cansado, você está sobrecarregado, venha a mim, eu vou te aliviar. Você vai aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração, você vai entender que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e finalmente você encontrará o descanso para a sua alma. Ou seja, a vida não tem qualquer sentido se o Senhor Jesus, se o Todo-Poderoso, aquele que é a luz para as nações, Jesus, o soberano, não fizer parte da vida. Porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em pecados e delitos. Ora, uma pessoa morta, diz Efésios 2, 1 a 3, morta em pecados e delitos, ela não tem opção, ela não tem sentido. Ela vive uma vida frustrada. Mas quando eu entendo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, tem um chamado para a minha vida, tem uma eleição para a minha vida, tem uma predestinação para a minha vida e tem uma vocação celestial, é aí que eu encontro o sentido de vida. É aí que eu penso realmente qual é a minha verdadeira identidade. Deixa eu explicar isto com, mais uma vez, data vênia, com o meu próprio testemunho. Eu nasci no seio da Igreja Católica. Eu tive um tio padre, eu sempre fui muito voltado para as coisas religiosas. Então, desde criança eu frequentava a missa, eu me confessava, eu ia às procissões, eu era um adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, enfim. Tinha toda uma raiz
no catolicismo. Mas eu me lembro que eu entrava numa missa, já depois de homem maduro, com a consciência lúcida, eu entrava frustrado e saía frustrado. Eu entrava pecador e saía pecador. Eu entrava desajustado com as questões emocionais daquele tempo e eu saía a mesma pessoa. Ou seja, era literalmente uma vida sem sentido. E eu vou lhe dizer, meu amado, minha amada, até você ter lucidez e entendimento desta verdade, sua vida será realmente sem sentido, porque quantas pessoas... Eu sou pastor há quase 42 anos, há 46 anos que eu prego a palavra. Centenas, milhares de pessoas passaram pelos meus ministérios, pela minha ministração, e uma grande parte simplesmente passou. E eu não quero que isso aconteça com a sua vida, porque Deus não lhe colocou, ouça, Deus não lhe colocou diante desse televisor ou dessa mídia ou de uma rádio para você, daqui a 30 minutos, desligar e dizer, olha, eu continuo sendo uma pessoa sem sentido. Porque sem sentido de vida há uma frustração. E como é que eu dou sentido? Eu posso fazer algum jeito, alguma estratégia? Humanamente não. Humanamente não há sentido. E eu vou lhe dizer uma coisa, se o Senhor Jesus não começa uma boa obra e termina, diz Filipenses, a vida é realmente vazia, oca, sem sentido, sem propósitos. Então, quando eu, no leito de enfermidade de um hospital militar, recebi a visitação de um anjo de Deus na figura de uma mulher que me falou de Jesus, que me trouxe a palavra, que me fez ler a Bíblia pela primeira vez, eu tinha acesso à palavra sagrada, a Bíblia, e quando eu confessei, quando eu recebi, quando eu tomei posse, isso eu entendo hoje, naquele tempo era apenas um momento dramático na minha vida, quando esta senhora disse, você será um pregador à volta do mundo, levará esta palavra à volta do mundo, aí eu captei a minha vida, aí eu disse, agora tem sentido. Então, se você tem sentido, você tem propósitos na vida. Porque quem não se sente alinhado com uma bússola espiritual na sua vida, vive de frustração e não realiza os propósitos da sua vida. Então, até o acidente, até o encontro com Deus no leito de um hospital, eu desejava ser um militar de alta patente, eu queria ser piloto, eu queria ser professor, eu queria ser muita coisa. Pensando que seria aquilo que me daria sentido à vida. E as coisas que eu fui alcançando, eu percebia que não tinha sentido de vida. Até que, num momento dramático, num momento de dor, num momento de destruição do corpo, necroses, gangrenas, eu ouvi o Senhor dizendo, você é meu, eu te amo, e ali veio a plenitude de Deus ao meu coração, o Espírito começou-se a mover, me curando naquele momento de uma tragédia, de uma amputação, de uma gangrena. Ali eu comecei a dizer, eu agora sei qual é o sentido da minha vida e agora eu vou começar a perceber qual é o propósito. Porque, na realidade, eu não havia sido chamado, nem Deus tinha colocado o talento, a habilidade para ser um general ou um alta patente no exército de Angola, alguma coisa do gênero. Que fosse soldado raso. Deus, na realidade, Deus não tinha. Não era este o talento, não era esta habilidade, não era este o sentido de vida. Eu só vim a perceber, quando eu entendi que o sentido da minha vida era para ser um pregador. Ou seja, eu realizei muitas coisas na vida, em termos acadêmicos, em termos profissionais. Mas aquilo foi o tempo que eu estava usando a minha vida até encontrar o propósito. E eu me recordo que em 1979, quando eu era
participante da Igreja Nova Vida, e o grande, talvez o maior pregador, a figura mais importante do Evangelho no Brasil, o bispo Roberto Macalister, me chamou e disse: nós vamos consagrar você ao ministério. E no dia da minha consagração, Deus revelou uma série de coisas que deram sentido e propósito à minha vida. E é isso que Deus quer fazer. Você pode ser um advogado e não sentir realmente que esse não é o teu talento, não é o teu dom. Então, a área mais importante, aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu consigo fazer com alegria, essa é a base e o sentido da minha vida. Agora, eu tenho que ver os propósitos da minha vida realizados. Hoje, tantos anos depois, eu posso ser motivo de ajuda a tantas pessoas que estão do outro lado, dizendo: às vezes, apóstolo, eu penso em morrer. Claro que pensar em morrer é um fato. Nós pensamos em morrer porque estamos vivos. Agora, se você deseja morrer, significa que você está debaixo de uma grande pressão, ou depressão, ou ansiedade, ou algum espírito que está levando sua vida não só a pensar, mas ao desejar. Isto é fruto de quem não tem sentido, que vive frustrado, que não tem propósitos na vida. Graças a Deus que há mais de 46 anos eu encontrei o sentido, o propósito. Aliás, corrigindo a minha confissão, Deus me mostrou e fez-me sentir qual era o propósito da minha vida. Eu poderia ser um ilustre advogado, área penal. Eu gostava do júri na faculdade, eu gostava das tensões dessa área penal, mas na realidade eu seria uma pessoa frustrada. Aquilo não era o meu chamado. Não era o meu chamado. Não era o que me dava sentido à vida. Não era o propósito. O propósito de Deus, aí sim, aí deu sentido e propósito e realização. Hoje eu sou um homem plenamente realizado. Dentro das funções pastorais, eu gravo televisão, faço rádio, faço cultos, escrevo, enfim, estudo. Eu vivo na plenitude da bênção de Deus. Então, eu queria lhe mostrar isso na vida prática. Eu já várias vezes falei aqui desta figura muito interessante do filho pródigo, no livro de Lucas, que diz assim: um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse: pai, dá-me a parte que me cabe de bens. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Então vejam os senhores, esta é a figura de tanta gente que faz, com todo o respeito, da sua vida. Uma vida sem sentido, dissipando o melhor da vida e vivendo dissolutamente. Quantas pessoas acabam no alcoolismo, na droga, na violência, exatamente porque estão vivendo uma vida dissoluta. Não tem Deus no coração, não tem o Espírito Santo, a vida é dissoluta. E diz que ele, quando consumiu o dinheiro, porque às vezes a pessoa pensa que o dinheiro é a realização, é a felicidade. E há pessoas que lutam para ter dinheiro e depois dizem: falta alguma coisa. Quando um grande ator, quando um grande artista comete um suicídio, aquele que é o grande sonho da juventude, as pessoas ficam se perguntando por que aquela pessoa cometeu suicídio. Se ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha televisão, tinha cinema, tudo, aplausos, enfim, por quê? Porque lhe faltava a essência do sentido de vida que é Jesus. E vida dissoluta muitas vezes acaba em desastre. Então ele disse que ele consumiu tudo, foi se agregar a um cidadão que mandou que ele fosse guardar porcos. Você viu o que é uma vida sem sentido? Afinal, quando estamos diante de uma pessoa de origem judaica, que tem chamado, que tem... Mas enquanto ele não encontrou isso,
a vida andava sem norte. Sabe aquele puzzle que você entra e não sai como sair, não sabe como sair? Exatamente assim. Então diz que ele queria se alimentar de alfarrobas, comida de porco, mas que ninguém lhe dava nada. Então ele disse, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm fartura? Mas a Bíblia diz aqui uma palavra, então caindo em si. Então é aqui que está o foco da minha mensagem de hoje, onde a pessoa cai em si. E diz, já vivi 40, já vivi 50, já vivi 60, já vivi 70, e a pessoa olha para trás e diz, estou passando e não sou nada. Estou passando e não sou nada. E há pessoas que apenas passam. E 72 horas depois do luto são esquecidas. Tira roupa, tira fotografia, tira imagem, joga, dá aos vizinhos, e a pessoa simplesmente passou e não viveu. E não viveu. Porque eu vou lhe dizer, só se vive, e não seremos apenas peregrinos que desaparecem, só se vive uma vida com sentido, uma vida com propósito, quando se cai em si e diz, meu Deus, olha onde é que eu estava, alfarroba de porcos, quando na casa do meu pai, diz, caindo em si, na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura, aí eu morro aqui de fome, então eu vou me levantar, vou ter com meu pai, direi, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado. E levantando-se foi para a casa do pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou e disse, filho, este meu filho. Agora sim, o filho pródigo tinha encontrado o sentido, o propósito e, na realidade, a plenitude da felicidade. Porque quando não há sentido, não há propósito, a pessoa não se realiza, não realiza é infeliz. Então, o filho quando diz, pai, eu pequei, o pai o abraçou, beijou, mandou colocar um anel, roupas novas, sapatos novos, sandálias, e diz, este é meu filho, estava morto, reviveu, foi achado. Então, Deus estava mostrando, veja, longe de mim, não há sentido, não há propósito, não há realização, há frustração. Não há felicidade. Mas quando o pai mandou fazer uma festa, mataram um novilho cevado, todo mundo disse, festa. Aí vem o propósito da vida, aí vem o sentido da vida. Aí a pessoa não diz, eu penso em morrer, eu desejo morrer, eu vivo debaixo de uma pressão de depressão, de angústia, de medo. Não, aí a pessoa encontra a felicidade e a plenitude da vida. Não há plenitude de vida, não há felicidade se Deus não fizer parte da vida. E você não vai querer apenas passar por esta terra. Então, apóstolo, o que eu devo fazer? Entregar a sua vida a Jesus. Como é que eu faço, apóstolo? É uma rendição, porque isso tudo já está dentro de um propósito de Deus. Deus já está te reconciliando. Agora você só tem que dizer, Senhor Jesus Cristo, eu confesso que creio que Tu és o Senhor, que ressuscitaste dentre os mortos, que Tu és o único, o Salvador, o Redentor, o Mediador, a propiciação dos meus pecados. E eu Te recebo como meu Senhor. A partir desse momento, aí sim, aí você vai dizer, minha vida tem sentido. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não há plenitude, não há satisfação, não há sentido. Então quer dizer que você pode ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um empresário, um militar, um aposentado, um esportista. Você pode ser aquilo que você tem de talento. E esse talento é aquilo que vai mostrar o propósito da sua vida. Deus sempre dá uma amostra do que vai ser a nossa vida. Desde pequeno, eu era o único, tirando o meu tio, o único religioso da minha família. Então, era aqui que estava a plenitude da minha vida, o propósito da minha vida. Eu não me vejo sendo outra coisa a não ser o pregador, o pastor, o apóstolo, o profeta e bispo da minha vida. Então, agora que você já tomou essa decisão,
eu tenho uma palavra de convite. Amanhã nós vamos ter 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. Estamos no início de um novo mês, o último mês do ano. Temos grandes planos para estes dias de final de ano. Temos uma cantata de Natal pela frente no dia 27, o Réveillon no dia 31. E nós estamos certos de que em novos começos e recomeços, ainda este ano, Deus vai fazer a obra completa. Somos uma geração de conquistadores. Então, venha nos visitar. Nossa catedral está na Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, 9 da manhã e 6 da tarde. 2 grandes encontros. Há um lugar que é seu. Não viva deprimido, oprimido mais. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Você foi encontrado por Deus, agora foco, porque você vai viver os melhores dias da sua vida. Você tem que estar na igreja. Lembrando, nosso telefone, 30 17 90 90, para o seu contato. Então, temos aí um final de semana cheio da glória de Deus. Eu, pessoalmente, estou muito entusiasmado, uma expectativa muito grande de que hoje Deus fará algo que vai completar este ano, que aparentemente seria um ano perdido, para o povo da Igreja Cristo Vive, para quem é selo do meu apostolado, à volta do mundo, entenderam que Deus tem o melhor e Deus completará a sua obra. Amém? Muito bem. Quero agradecer a Deus pelo povo do nosso ministério, que dá o suporte para esta programação. E o sábado se torna um sábado mais marcante todas as vezes que eu falo de um jovem casal de empresários, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. Estão agora participando. Donos do Turbo Mil. Isto é um grande mercado na Baixada Fluminense, na Vila Emílio Mesquita, e que é uma bênção de Deus. Todas as pessoas que vão a esse mercado e adquirem os seus bens lá, sentem que eles levam algo mais, levam a presença de Deus, porque tudo ali é formado com a rocha, com a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabiane, pelo suporte à nossa programação e pelo Turbo Mil, uma bênção de Deus. Então, espero que você passe um bom final de semana. Decida aí com a sua família estar conosco. Fala com o seu marido, com a sua esposa, seus filhos. Olha, ouvimos uma voz de um profeta, de um homem de Deus que diz que a vida só tem sentido quando Jesus é o Senhor, quando estamos na casa do Pai, quando temos este reencontro com o nosso Criador. Isto é por graça. Tudo isto é por graça. Deus não te alcançou porque você era merecedor. Deus te alcançou porque você é um filho amado, uma filha eleita do Senhor. Bem? Obrigado à nossa equipe de televisão. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa, Bispo Roxana, governo da Igreja Cristo Vive, o povo do nosso ministério, abraça com amor aqueles que encontraram refúgio nesta palavra. Graça e paz, um bom final de semana.